Vale a pena viver na Europa? Porque esses dias, por exemplo, eu vi um vídeo de um... Não vi o vídeo, eu vi o título do vídeo, não assisti. De um youtuber aí que tá fazendo sucesso entre os jovens, aonde ele explica o porquê que ele não mora na Europa. E eu vi aí nos comentários desse vídeo dele que o cara tava falando que a Europa acabou. Então, eu pensei em fazer esse vídeo e trazer a minha visão, porque quando você vê um título por que eu não moro na Europa, ou porque eu não quero morar na Europa, você fica curioso, você fica, porra, por que o cara não quer morar na Europa? Todo mundo quer sair do Brasil ou para ir para os Estados Unidos ou para ir para a Europa, e esse cara não quer. E eu decidi dar o meu ponto de vista sobre isso. Eu já moro aqui na Europa fazem 5 anos agora, em setembro passado de 2024, e agora vai fazer 6 anos em setembro agora. Então faz 5 anos e meio, fazem quase 6 anos que eu tô aqui. E assim, cara, eu venho de uma cidade, isso vai depender muito da cidade que você vem, vai depender muito do que para você vale ou não vale a pena. Qual que é o seu contexto profissional, o seu contexto pessoal no Brasil. Se você era uma pessoa no Brasil que tem uma vida, tinha ou tem uma vida estável, um emprego bom, uma formação profissional já, que você já tinha uma casa própria, já tinha o seu carro, a sua moto, já estava estabelecido e estabilizado, há de se pensar se valeria a pena para você. E não só estabelecido e estabilizado, mas com estabilidade financeira. Eu, por exemplo, trabalhava em um emprego comum que não demandava nenhuma formação profissional, eu não tenho faculdade, eu morava com a minha mãe e não tinha liberdade e não tinha estabilidade financeira. Eu era cobrador de ônibus, tinha um salário assim razoavelmente bom, tinha a minha moto e sobrava para mim, eu conseguia economizar mais ou menos entre 400 a 500 reais por mês. Ou seja, depois de eu pagar minhas contas, arcar com os meus compromissos, era isso que sobrava para mim. Eu analisando o meu contexto de vida, o meu contexto social, financeiro, o que eu me dei conta é que eu queria algo mais, que para mim aquela vida não ia ser o suficiente. Por mais que eu tivesse uma vida confortável, eu morava em Florianópolis, uma cidade linda, uma ilha cheia de praia, onde o verão é delicioso, você vai na praia, você tem muita coisa para fazer, a vida noturna é muito movimentada. Porém, eu queria viajar, cara, eu queria guardar dinheiro, eu queria ter dinheiro, mas não só ter dinheiro, ter liberdade para poder viajar para o país que eu quisesse, conhecer culturas diferentes. Então foi por isso que eu decidi vim para a Europa e para mim, sem sombra de dúvidas, valeu muito a pena. Eu construí 3 casas, eu construí uma kitnet, dei para minha mãe, ela aluga essa kitnet hoje, foi um presente meu para ela, onde eu ajudei ela a se aposentar. Outras 2 eu fiz para alugar no Airbnb e no Booking, eu e a minha namorada fizemos juntos. Desse contexto, valeu muito a pena, porque no Brasil eu sei que eu não teria condição alguma de fazer isso, e seria muito difícil. A gente gastou mais de 120 mil reais para fazer isso. E no Brasil, cara, seria impossível eu trabalhando como cobrador, guardando 400 reais por mês, que eu ia conseguir ter 120 mil reais para construir esses 2 chalés que a gente tem. E hoje eles estão construídos, estão feitos e tá lá, é um investimento, a gente só aluga, a gente não financiou nada, não estamos pagando nada. E eu viajei muito, conheci muitos países, aprendi um idioma novo, porque inglês eu já falava, aprendi espanhol, aprendi um pouco de italiano também, e para mim valeu muito a pena. Agora, se você vive na sua própria casa, na casa que você comprou, você tem um emprego estável, você tem realidade financeira boa. E quando eu digo uma realidade financeira boa, eu digo você ter um trabalho, uma formação profissional, você ter um bom dinheiro por mês. Vamos dizer que te sobre R$ 1.500 por mês, mais ou menos. R$ 1.500 por mês. Você tem a sua casa própria, já paga, ou seja, não está financiada.
e você tem a sua formação. Então, nesse caso, eu acho que pode ser que não seja tão vantajoso para você. E por que eu digo que talvez não seja tão vantajoso para você? Porque você vai ter que primeiro vender, se desfazer de todas as suas coisas. Você vai ter que se arriscar, largar a sua profissão. Largar a sua profissão para começar do zero. Porque é muito difícil que no seu primeiro ano, até mesmo no seu segundo ano, você já consiga chegar aqui na Europa e continuar atuando na sua profissão. A não ser que você já tenha um emprego fixo desde o Brasil. Eu digo assim, que você já tenha feito uma entrevista em uma empresa e que você já esteja vindo para a Europa com um emprego, aí sim. Mas isso na prática não é o que acontece. Eu, por exemplo, na empresa que eu trabalhava aí, tinha muitíssimos brasileiros, que inclusive eu era chefe deles, e eles eram advogados formados, tinha um monte de gente que era formada em recursos humanos, né, para trabalhar no RH de empresas, gente que era formada em engenharia, administração, e eu fui chefe dessas pessoas durante muito tempo. E eu não tenho faculdade nenhuma, não me formei em nada. E o que eu quero dizer com isso é que você vai ter que ter resiliência. Você vai ter que ter bastante resiliência se você quiser atuar na sua área aqui na Europa e se você não estiver aberto, e muito mais que isso, não estiver acostumado a trabalhos normais, a trabalhos sem qualificação. Porque aí você vai ter que sair da sua zona de conforto, fazer aquilo que você nunca fez ou que você não está acostumado, às vezes um trabalho mais pesado, mais físico, até que você possa construir o seu caminho, né? Até chegar na sua área de atuação. Essas folhas aqui, se vocês verem, elas têm essas pontas aqui, ó. E isso é uma evolução genética dessas árvores, dessas folhas. Por quê? Porque os corços, né, os que são tipo as renas aqui dessa região, elas comem muito essas folhas. Então, se vocês perceberem, as folhas de cima, elas não têm isso, olha, elas são normais. E as folhas de baixo, todas elas são assim. Porque assim, dessa forma, as renas não comem. Elas têm espinhos, né? Como se fossem espinhos, que é bem duro, cara. Olha, ela é bem dura. Então quando eles vão morder, eles se machucam. E aí a parte de cima, olha aí, ó, ela é normal. Só uma curiosidade. E isso, então, resumindo, vai depender muito de você, da sua força de vontade, se você está disposto a fazer isso. É algo muito subjetivo, o será que vale a pena? Cara, valer a pena vale, entendeu? Por mais que você tenha uma vida estabilizada em todos os aspectos, a Europa ainda tem mais qualidade de vida que o Brasil, maior expectativa de vida, melhor IDH, melhor condições de trabalho. Então, isso, independente do que você faça no Brasil, você não vai ter uma segurança melhor no Brasil, por exemplo. O Brasil é um país muito violento. Aqui na Europa é extremamente seguro, extremamente seguro. Os crimes que acontecem aqui são crimes muito, por exemplo, furtos, batedores de carteira, esse tipo de coisa que você não vê muito não, é pouquíssimo, é raras vezes que você vê assassinatos, estupros e morte em trânsito, essas coisas. Então a qualidade de vida aqui, cara, não tem comparação. Só que você vai ter que sacrificar coisas, como eu, por exemplo, sacrifico, eu estou longe da minha filha. Perco vários aniversários dela, eu tô longe da minha mãe, longe do meu irmão, longe da minha casa, dos cachorros, dos gatos, que eu adoro animais. Então isso é um preço que você tem que pagar, então você tem que colocar na balança se vale a pena para você ou não. Deixa aqui nos comentários se você veio para a Europa, se você foi para os Estados Unidos, qualquer lugar, como tem sido a sua experiência. Se valeu a pena, se você se arrepende, se você não se arrepende.
quais foram os ensinamentos que você teve. E deixa o like para esse vídeo alcançar mais pessoas e para elas terem uma noção maior do que é você viver fora do seu país, né? E que envolve você estar distante e longe das pessoas que você ama. Demorou? Um abraço, é nóis e até a próxima.